problema é a forma como a gente impõe essa mudança, né? A gente não tem a sensibilidade de chegar para a pessoa, de ter paciência com a pessoa, de conversar, entender o porquê daqueles pensamentos, o porquê, porque os valores eles são construídos, né? Eles não nascem de uma hora para outra, eles são alimentados por situações, por experiências, por palavras, por ensinamentos, por instruções, por observar outras pessoas também, por exemplos, né? Então, os valores são construídos e a gente precisa saber a fonte desses valores. A gente precisa saber a origem para que aí sim a gente possa trabalhar do início, né? Se é algo que pode ser realmente mudado, se é algo que pode ser aperfeiçoado, se é algo que pode ser excluído, né, da vida, da nossa vida. A gente tem que olhar para a nossa vida, para o nosso relacionamento, né, e ver coisas. A gente tem que aprender a analisar, aprender a avaliar tudo que está em nosso alcance, né, na nossa vida, quando se trata de relacionamento, olhar para o casamento, olhar para a parceira, para a cônjuge e ver situações que precisam, né, de uma interferência, né? Se tem coisas que a pessoa está fazendo que realmente está prejudicando, você tem que ver, tem como mudar isso, tem como excluir isso da sua vida, da minha vida, do nosso relacionamento, tem como aperfeiçoar, tem como fazer de forma diferente, sempre com uma abordagem mais suave, sempre com sensibilidade para não ferir, para não machucar, porque as pessoas elas simplesmente quando você tenta fazer uma abordagem mais robusta, mais dura, é normal, é passivo a pessoa se fechar. Então, quando a gente vai, por exemplo, falar com uma parceira, com a nossa esposa, com o nosso marido, o indicado, o correto, é você buscar a orientação de Deus, é você buscar pedir a Deus paciência, sabedoria para você lidar. Porque a gente quer impor as coisas de qualquer maneira e a outra pessoa não vai aceitar, sabe? A outra pessoa vai se fechar. E quando a pessoa se fecha, você pode falar o que você quiser, que não vai adiantar, né? Então a gente tem que ter alguns princípios. Eu penso o seguinte: o primeiro princípio, atrair Deus para o seu relacionamento. Entender a diferença, saber que o relacionamento é uma empresa, é um investimento que você precisa estar alimentando, que você precisa estar sabendo, aprendendo a lidar com ele cada dia, investir tempo, buscar conhecimento, se aperfeiçoar para você poder lidar de uma forma muito melhor do que você vinha lidando. Então, primeiro, você tem que avaliar isso aí. Tem que olhar para o seu casamento e dizer, calma aí, né, o que precisa ser mudado aqui? E não achar simplesmente que a outra pessoa precisa sempre ter a mudança. Porque na maioria das vezes somos nós que precisamos mudar. As nossas atitudes, as nossas palavras, as nossas abordagens, a forma como a gente encara as atitudes da outra pessoa, porque muitas vezes as pessoas até elas agem de uma forma que é inadequada para agir. Mas o que vai fazer diferença não é muitas vezes a forma como a pessoa age, né, contra nós, mas sim como a gente reage às ações daquela pessoa. Se você tem que ter maturidade para entender que muitas vezes circunstâncias vão levar a pessoa a agir daquela forma. Isso não quer dizer que a pessoa seja daquela forma, mas aquela circunstância específica ela foi fundamental para que essa ação ela existisse, né? E a gente tem que saber lidar por partes. Não tem que usar uma ação para determinar que a pessoa é daquele jeito, né? Que aí você criteriza a pessoa, você rotula a pessoa, sendo que a pessoa não é daquela forma, foi simplesmente um fator externo. Por exemplo, a pessoa se estressou, né? Uma mãe que tem filho se estressou em casa, o marido chegou, às vezes falou alguma coisa, a pessoa vai e solta aquelas palavras duras, né? Aquele diálogo seco. Aí o marido, pô, você é um ignorante. Não, não é isso, é porque a pessoa passou por um processo ali que levou. Mas se você tiver paciência e souber lidar com essa situação, a pessoa em si ela vai reconhecer, ela vai ter mudança naquilo, ela mesma vai sentir. E a mudança ela funciona quando
ela vem de dentro para fora. A mudança é muito difícil de acontecer quando ela sai, ela vem de fora para dentro. É você tentando impor a mudança, é você querendo que a pessoa faça, é você querendo que a pessoa haja, querendo que a pessoa deixe de fazer alguma coisa. E sempre você querendo, então é mais difícil de haver. Mas quando você cria, né, uma certa harmonia para que a pessoa possa sentir, né, o que fez e ter um tempo para avaliar as suas ações, não ficar ali pressionando, mas dar tempo para a pessoa agir de forma diferente para que a pessoa, através de como você agiu, né, a pessoa vai olhar para você e falar, poxa, eu fui ignorante com ele, ele ou ela foi tão gentil, acho que eu preciso ser menos ignorante, preciso ser mais gentil. A pessoa vai ser levada por conta das suas ações a ter uma atitude diferente também. Então o casamento ele funciona dessa forma. Você precisa ter uma avaliação de como que tá, do que precisa ser mudado, primeiramente em você. Depois você tem que buscar atrair Deus para o seu relacionamento, porque o relacionamento não é só uma questão intelectual, uma questão social, ela é uma questão espiritual, muito principalmente espiritual, porque é uma criação divina, foi Deus quem criou o casamento. Então, o casamento ele é muito espiritual e ele sofre ataques constantemente. O diabo ele não está satisfeito com o casamento, com a família, com um relacionamento feliz, saudável. Então ele tenta de todas as formas criar meios de ter desavença, de ter discordâncias, de superaquecer o clima, né? As tensões, as pessoas vão ficando mais nervosas, né? Sobrecarregadas, estressadas, e esses fatores eles contribuem para a destruição do casamento. Então a gente precisa cuidar dos fatores primeiramente, né? Cuidar do que está trazendo estresse, porque muitas vezes não é o casamento que traz estresse, mas o estresse vem de fora e ele é imposto dentro do casamento. Né? A pessoa já se estressa com um monte de coisa fora e numa forma de descarregar, acaba descarregando com o cônjuge, com o parceiro, com a parceira. Então tem que cuidar daquilo que está minando ao redor de você, tá tentando intimidar ao redor, não dentro. O casamento tá dentro, você vai fechando as brechas, você vai avaliando as ações, né, que o diabo tem ali lançado setas, situações para fazer estresse, você vai cuidando dessa parte e o seu casamento vai sendo nutrido, ele vai florescendo e as coisas vão funcionando. Então, avaliar é um princípio fundamental, colocar Deus em primeiro lugar, buscar saber qual a vontade de Deus para você poder tomar a atitude correta em determinadas situações é muito importante. Né? E outro ponto é você entender que o casamento ele tem colunas, ele tem bases que sustentam. Eu costumo dizer que existem 3 bases que sustentam o relacionamento, que é o amor, o respeito e a confiança. Você tem que cuidar dessas colunas, porque quando você não cuida, elas gradativamente vão se destruindo, vão se deteriorando, e elas que sustentam o seu relacionamento. Se acabar o respeito, o amor e a confiança dentro do relacionamento, o relacionamento acaba. Não existe casamento sem amor, respeito e confiança. Então você tem que todos os dias cuidar, alimentar o seu amor, produzir coisas que vão alimentando o seu amor, buscar enxergar o seu cônjuge de uma forma que te atraia, né, para que haja mais amor, olhar para as qualidades. As pessoas olham muito para os defeitos, as pessoas olham muito para os erros, né? Isso vai alimentando coisas ruins. Então, buscar olhar para as coisas boas, porque todo mundo tem coisas boas e coisas ruins. As pessoas que visam muitas coisas ruins, olha para as coisas boas, alimenta o amor, fortalece o amor, a confiança. Entenda que se você está no relacionamento, você precisa confiar na pessoa que está com você. É a pessoa que dorme do seu lado. Se você não confia na pessoa que dorme do seu lado, você não confia em ninguém. Então confia na pessoa que está do seu lado. Confia na pessoa que está do seu lado. E o respeito, sempre honre, trate com maior respeito, com maior consideração, honrando sempre o seu parceiro ou sua parceira, sempre, sempre. É isso.